cresce o número de habeas corpus nos mais altos tribunais da República. Os pedidos aumentaram em 6 vezes no STF e em 8 vezes no STJ na última década. Este é o tema do nosso programa de hoje, que vai discutir também o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nossos convidados, o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o William Ricaldoni Abreu, defensor público da 2ª instância. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O habeas corpus é cada vez mais usado no Brasil. Os dados são de uma pesquisa da revista Consultor Jurídico, que divulgou o Anuário da Justiça 2011. Veja os números. No ano passado, deram entrada no STJ quase 36 mil pedidos de habeas corpus, uma média de 300 por mês para cada um dos 10 ministros que compõem a sessão de julgamento. Em 2001, chegaram ao tribunal 4.500 pedidos. Em 10 anos, foram 158 mil. No STF, foram registrados 4 mil habeas corpus em 2010. Em 2001, foram 856. Em 10 anos, o total foi de quase 24 mil. O STF concedeu 1.227 habeas corpus nos últimos 3 anos. Doutor Narciso, a que se deve esse crescimento? Esse crescimento pode ser explicado por alguns fatores. O primeiro deles é com a consolidação da nossa Constituição e que a população, de um modo geral, já tem uma consciência maior de seus direitos. E também pode ser explicado com o desenvolvimento econômico do país e também com toda essa sofisticação das defesas, da defensoria pública que vai se aparelhando. Então a tendência é esse número realmente ter um crescimento. E também o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais, que vem se alterando bastante. Então o cabimento do habeas corpus ele tem sido estendido, não mais naquela situação prevista mesmo no texto da lei e da Constituição. Doutor William, até que ponto a Defensoria Pública é responsável por esse crescimento de habeas corpus nos tribunais superiores? A Defensoria Pública ela tem um papel nesse ponto importantíssimo, porque vamos dizer que o destinatário do direito penal seja, em sua grande maioria, a população carente, que é assistido pela Defensoria Pública, né, de todos os estados. E, a partir daí, o defensor público, analisando o caso e verificando que seja a hipótese, ele realmente impetra o habeas corpus para tentar assegurar aquele direito de locomoção do cidadão. Agora, eu aproveitaria o que o doutor Narciso disse, concordo com ele, para acrescentar que, falando especificamente de habeas corpus, o aumento nos tribunais, porque os outros recursos, o ordinário e o extraordinário, por exemplo, que levariam a demanda a esses tribunais, têm sido, de certa maneira, restringidos, né? Eles têm tentado obstacularizar. Então, você pega com o habeas corpus, que é uma ação autônoma, que não se considera como um recurso, e já leva diretamente o conhecimento aos tribunais superiores. Então, é uma espécie de válvula de escape. Você segurou aqui, mas ainda o pessoal recorre por aqui. O senhor acha, doutor Narciso, o senhor é favorável a essa extensão do objeto do habeas corpus, criado originariamente para garantir a liberdade de locomoção? Eu acredito que essa extensão da forma que está ocorrendo, ela não deve prevalecer por muito tempo. Não só porque poderia acabar estrangulando o tribunal, que o tribunal os tribunais superiores, eles têm um número restrito de ministros. E, como foi visto ali na pesquisa, esse número está crescendo exponencialmente. É fato que os recursos especiais, o recurso extraordinário, eles têm uma dificuldade maior de subida. Agora, por outro lado, tem a questão técnica, porque o habeas corpus é uma ação específica, um remédio constitucional, mas que ele tem uma via estreita. Você não pode discutir amplas questões dentro do habeas corpus. Então, isso pode causar até problemas técnicos de julgamento. Agora, eu tenho aqui dados oficiais do Supremo que mostram o que está acontecendo. Uma redução do número de recursos no Supremo Tribunal Federal e o aumento do habeas corpus. Só rapidamente, para entendimento, olha, em 2010
foram autuados 71.670 processos no STF e houve 103.869 julgamentos. Como é que o senhor vê esses números, doutor William? Os números assustam, sem dúvida nenhuma. A gente pode, a gente vê claramente que os tribunais superiores, eles não comportam pela quantidade de ministros responsáveis, ainda que com uma boa estrutura, eles não comportam apreciar essa quantidade de recursos, né? Apesar dos recursos, como eu disse anteriormente, o número de recursos terem sido reduzidos, o número de habeas corpus aumentou. E isso acarreta, sem dúvida nenhuma, uma sobrecarga para ser julgado. Quer dizer, reduziu. Eu tenho aqui os dados de 2009, foram protocolados 84 mil, em 2010 eu falei 71, houve uma redução. Certo. Foram julgados pelo Supremo em 2009 121 mil processos, em 2010 103, quer dizer, aqueles filtros da súmula vinculante, da repercussão geral funcionaram. Mas o senhor acha que deveria ter filtro também para o habeas corpus? Olha, eu acredito que sim, por causa desses problemas que eu mencionei anteriormente. E a questão não é apenas dos tribunais superiores, não. A questão já começa na primeira instância. O Tribunal de Justiça também recebe um número elevado de pedidos de habeas corpus. E isso, eu creio também que não só aquilo que eu falei inicialmente, mas, por exemplo, a Defensoria, ela tem um trabalho extraordinário, que a gente sabe que ainda não tem os recursos todos que deveria ter. Por exemplo, tem o núcleo de plantão, né? Criminal de urgência, né? Criminal de urgência. Eu acredito que ali poderia haver um filtro na própria Defensoria. Que o que eu vejo é que praticamente em todos os casos, que com a mudança do Código de Processo Penal, hoje o defensor também é comunicado logo que ocorre uma prisão. E praticamente em todos os casos, até uma coisa um pouco padronizada, é até uma crítica que eu faço aqui, e que se impetra habeas corpus em todos os casos. Então, por exemplo, na minha vara criminal, eu respondo, em média, de 5 informações por dia de habeas corpus. Doutor William, estaria havendo pela Defensoria um uso indiscriminado de habeas corpus? Penso que não. Penso que não pelo seguinte, a própria Constituição, ela assegura ao cidadão o manuseio do habeas corpus sempre que entender que esteja sendo restringido o direito de liberdade dele. Então, o que acontece é o seguinte, com a alteração do Código de Processo Penal, aquele cidadão que não tem advogado constituído e que ficava recluso numa delegacia até sabe-se lá quando, ser interrogado pelo juiz, sem defesa, ele agora tem um acesso, ainda que involuntário, à Defensoria Pública. Se ele diz que não tem advogado, o delegado já remete cópia do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública. E o defensor ali avalia, porque a gente tem que analisar o seguinte, esse número elevado de habeas corpus, ele é um problema em si ou ele é apenas a consequência de um problema que já existe? Porque se você parar para analisar, o habeas corpus pela Defensoria Pública, até onde eu tenho conhecimento, eles chegam a nós na segunda instância, os impetrados em primeira instância, é raríssimo, felizmente, o caso em que não se discute os objetos que devem ser discutidos no habeas corpus. Se a pessoa está tendo a liberdade restringida ou não. Então, essa questão, ela entra no mérito, que o magistrado deve analisar se é ou se não é. Mas, em boa parte dos casos, a maioria absoluta deles, a Defensoria Pública impetra em favor do assistido, sim, o habeas corpus, visando a sua liberação, com um fundamento normal. Eu teria mais uma observação a fazer. Eu acredito que esse grande número que a gente observa agora tende a cair um pouco até. Por quê? Houve uma decisão recente do STF na questão da presunção da inocência. Então, isso trouxe um certo rebuliço no meio jurídico, né? A partir do momento que a jurisprudência sedimentar um pouco mais, a tendência é que esse número venha a cair. Porque agora estão sendo experimentadas as teses, né? Claro. Então, a gente vai ver como a jurisprudência vai se definir aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.